Olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Mary. A pedido de muitas de vocês, vamos fazer o passo a passo desta bolsinha linda. Ideal para a noite. Vamos fazer com ponto baixo duplo, ponto centrado e ponto baixíssimo. Olhem todos os acabamentos, os detalhes do ponto, olhem a base. É bastante espaçoso para o seu tamanho. Vou mostrar por dentro. Vocês podem guardar o celular, as chaves e algumas maquiagens. É elegante, prático, muito fácil de fazer e bastante econômico. Espero que me acompanhem até o final da aula. E aproveitem o processo, que coloquem em prática e, se for assim, deixem um joinha para mim. E deixem um comentário como forma de agradecimento. Isso me motiva muito a continuar compartilhando com vocês essas lindas aulas. Se vocês são novos no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para que não percam nenhum dos próximos tutoriais. Continuamos com a lista de materiais, seguida do passo a passo. Usaremos os seguintes materiais. Tenho tesoura, 80 centímetros de corrente, fita métrica, uma placa personalizada com o nome do canal. Esta aqui é opcional. 4 marcadores de pontos. 2 anéis mosquetão de 2 centímetros de diâmetro, um fecho magnético com os espaços para realizar a postura. Agulha de tricô de 6 milímetros. Essa será a nossa agulha principal. Agulha de tricô de 3 milímetros. Essa é para esconder fios. Vou trabalhar com trapilho premium. Este é da Trapilho Ovilo. Aqui eu tenho um novelo de 600 gramas. Podemos trabalhar com uma agulha de 5 a 7 milímetros. Ela tem um fio de 3 centímetros de largura. Na verdade, é um trapilho bem macio e leve na hora de trabalhar. Você também vai encontrar lá o peso final da bolsa e a medida final da bolsa. Começamos com um duo deslizado e vamos trabalhar 11 correntinhas. Temos uma orelhinha na agulha. Laçamos o fio e deslizamos dentro desta. Orelhinha na agulha, laçamos o fio e deslizamos. Dessa forma, vamos trabalhar as correntinhas até chegar na número 11. Complete as 11 correntinhas e elas têm um comprimento de 11 centímetros. Vamos trabalhar a primeira carreira com ponto baixo simples, passando a agulha no centro da segunda correntinha. Aqui não vamos fazer correntinha de altura, vamos trabalhar na correntinha número 10, deixando a número 11 como ponto de altura. Passamos pelo centro, pegamos a laçada de cima e fazemos o ponto. Aqui deste lado, aqui. Dessa forma, até chegar aqui na última correntinha, passamos a agulha no centro da segunda correntinha. Laçamos o fio e damos altura. Ficamos com 2 alcinhas na agulha, laçamos o fio novamente e passamos pelas 2. Fazendo assim, o primeiro ponto baixo, passamos a agulha no centro da próxima. Laçamos o fio e damos altura. Laçamos o fio novamente e fechamos o ponto. Dessa forma, vamos fazer os pontos baixos. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha e continuamos o processo até chegar à última correntinha. Chegamos à última correntinha, vamos fazer aqui o ponto número 10. E também vamos trabalhar onde está o ponto baixíssimo. Olhem, aqui desse lado passamos a agulha por baixo dessa laçada. E aqui vamos fazer o ponto número 11. Finalizamos a primeira volta com 11 pontos. Confiram, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fazemos aqui uma correntinha de altura e vamos girar a peça desta forma. Aqui vamos começar a segunda carreira, mas também começamos
com o padrão de pontos que vamos usar neste projeto. Esses serão pontos baixos duplos. O que isso significa? Que vamos trabalhar pegando duas alças para fazer um ponto baixo. Vamos começar passando a agulha no centro da primeira correntinha. Vejam que essa é a correntinha de altura. Passamos aqui no centro e deste lado podemos ver os fios. Vejam que ficaram da primeira volta. Olhem, aqui está uma. Deste lado está a outra. Então, para fazer o primeiro ponto, precisamos passar a agulha no centro desta primeira correntinha e por baixo deste fio que está bem na frente. Por isso é ponto baixo duplo. Nesta segunda carreira, vamos começar com um aumento no primeiro ponto. Isso indica que inserimos a agulha aqui. E deste lado, aqui. Olhem aqui. No próximo ponto, passamos a agulha na próxima correntinha, aqui no centro, e novamente na alça, que está na parte de trás, aqui. Para o terceiro ponto, se passamos no centro da terceira correntinha e na alça que está na frente, já o seguinte, trabalhamos dessa forma, um pontinho em frente ao outro. Até chegar aqui, que é este o último. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha e na alça, que está na parte de trás. Veja que aqui ficam 3 alcinhas na agulha. Pegamos a laçada novamente, passamos pela primeira, pela segunda e ganhamos a altura. Ficamos com 2 orelhas na agulha de crochê. Laçamos o fio novamente e passamos por essas 2. Fazendo aqui um ponto baixo. Passamos pelo centro da próxima correntinha, que é a segunda, e repetimos novamente na primeira alça, que está na parte de trás, onde fizemos o primeiro ponto, aqui. Pegamos a laçada novamente, passamos por essa primeira, pela segunda e damos altura. E ficam 2 orelhinhas na agulha de crochê. Pegamos a laçada e fazemos o ponto. Agora vamos trabalhar na terceira correntinha, passamos pelo centro e na alça, que está bem na parte de trás. Fazemos um ponto baixo. Passamos pelo centro da próxima e na alça, que está na parte de trás. Damos altura sempre no nível da orelhinha que está na agulha, laçamos o fio e fechamos o ponto. Passamos pelo centro da próxima correntinha e naquela que está na parte de trás. Dessa forma, vamos fazer os pontos, até chegar à última correntinha. Chegamos à última correntinha, passamos por baixo e por baixo da laçada que está na frente. Laçamos o fio, passamos por essas 2. Damos altura e aqui fazemos o último ponto baixo. Finalizamos essa segunda carreira com 12 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em cada carreira, vamos aumentar um ponto. E lembrem-se que esse aumento sempre fazemos no primeiro ponto de cada carreira. Então aqui fazemos uma correntinha de altura, viramos a peça e agora vamos trabalhar de volta, passando a agulha no centro da primeira correntinha, que é o ponto de altura. E na laçada que está na parte de trás, fazemos o primeiro ponto, o segundo ponto, na próxima correntinha e novamente na laçada que está na parte de trás, aqui repetimos. Passamos a agulha na terceira correntinha e na laçada que está na parte de trás. Na próxima, vejam que aqui já fica uma correntinha, uma laçada, uma correntinha, uma laçada, até chegar na última correntinha, passamos a agulha.
no centro da primeira e na laçada, fazemos aqui ponto baixo, no centro da segunda correntinha e repetimos o mesmo fio na parte de trás. No centro da terceira correntinha e na alça que está bem na frente. Laçamos o fio, passamos por essas duas e fazemos um ponto baixo no centro da próxima. Repetimos os pontos dessa forma até chegar nessa última correntinha. Chegamos aqui na última correntinha, passamos a agulha no centro e na laçada que está na parte de trás. Aqui fazemos o ponto e o último ponto. Vamos trabalhar aqui onde dá para ver a correntinha, passamos pelo centro. Pegando essa laçada, vocês têm que abrir bem. Olhem aqui. Passam por baixo desta. E desta linha que está deste lado. Aqui. Aqui vocês vão fazer o último ponto. Finalizamos a terceira volta com 13 pontos. Lembrem-se que em cada volta vamos aumentar um ponto. Verifiquem, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E assim vão ficando os pontos baixos duplos. Olhem como fica, com a lombadinha para fora. Vamos começar a quarta carreira, fazemos uma correntinha para subir e trabalhamos de volta fazendo o mesmo processo. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha e na alça que está na parte de trás. Mas aqui já podemos ver duas alças. Temos deste lado uma lombadinha e aqui, vejam que aqui continua a primeira alça. Olhem aqui onde está. Vamos pegar só essa primeira alça. A lombadinha a gente não vai mexer, só vamos trabalhar na alça que está em cima. Passamos novamente pelo centro da primeira correntinha e na alça que está na parte de trás. Fazemos o primeiro ponto. Passamos pelo centro da segunda e repetimos novamente a primeira alça de trás. E fazemos o segundo ponto. Na terceira correntinha, já temos a segunda alça de trás. Olhem aqui. Fazemos o ponto. Continuamos trabalhando dessa forma. Ponto baixo, até chegar à última correntinha. Chegamos à última correntinha completa. Aqui fazemos o penúltimo ponto, passamos a agulha no centro e na laçada que está na parte de trás. E o último ponto, vamos trabalhar aqui deste lado. Veja que aqui dá para ver uma elevação. Giramos um pouquinho e aqui está a última correntinha. Passamos pelo centro, pegamos essa laçada e passamos a agulha também por baixo dessa lombadinha. Aí vamos fazer o último ponto. Fazemos o penúltimo ponto e aqui o último. Finalizamos a quarta volta com 14 pontos. Confiram, por favor. Fazemos uma correntinha de altura e agora vamos trabalhar a quinta volta. Fazendo o mesmo processo, passamos a agulha pelo centro da primeira correntinha e na primeira alça que está na parte de trás. Fazemos aqui o ponto, passamos para a próxima e novamente na primeira alça de trás.
Fazemos o segundo ponto, o terceiro, e assim por diante, até finalizar os pontos. E para o último, repitam novamente. Vejam que aqui está escondida a última corrente. Olhem aqui. Passam pelo centro e embaixo da lombadinha. Fazem o último ponto. Finalizamos a quinta volta com 15 pontos. O que vamos fazer agora? Vamos trabalhar a sexta volta, número 7 e número 8. Realizando o mesmo processo, no primeiro ponto, trabalham o aumento. Isso quer dizer que na sexta volta, vocês vão terminar com 16 pontos. Na volta número 7, vocês terminam com 17 pontos e na volta número 8, terminam com 18 pontos. Completei as últimas 3 voltas, terminando na número 8, com um total de 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dessa forma, os pontos vão ficando assim, olha a parte da frente. E assim, eles ficam na parte de trás. Como você vai identificar cada volta? Bom, existem 2 formas. A primeira é contando cada ondinha. 1, 2, 3 e 4. E para cada uma delas, há 2 voltas. Ou seja, seriam 2, 4, 6, 8. Essa é a primeira forma. A segunda é contar 1, 2, 3, 4, girar a peça e continuar a sequência. 5, 6, 7, 8. Esta oitava volta é a última com aumentos. Daqui para frente, vamos trabalhar 4 voltas sem aumentos. E o restante das voltas, para completar a peça, vão ser em diminuição. Então, aqui fazemos uma correntinha de altura e vamos trabalhar um ponto em frente ao outro. Passamos a agulha no centro da segunda correntinha. Veja que aqui já não vamos trabalhar a primeira correntinha e sim a segunda. E passamos por baixo da laçada que está na parte de trás. Fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos a agulha na próxima correntinha e na laçada que está na parte de trás. Aqui trabalhamos corrente e uma laçada, uma em frente à outra, até chegar aqui nesta última. Passamos a agulha no centro da segunda e na alça que está na frente. Fazemos aqui o primeiro ponto, no centro da próxima e na alça que está na parte de trás. Aqui podemos colocar um marcador para saber que ali começa a volta número 9, que é a primeira volta sem aumento. Fazemos um ponto em frente ao outro até chegar ao último. Olhem, no centro da correntinha e embaixo da lombadinha. Finalizamos a volta número 9 com um total de 18 pontos. Confiram, fazemos uma correntinha de subida e agora começamos a volta número 10. Passando pelo centro da segunda correntinha e na alça que está bem na parte de trás aqui. Fazemos o primeiro ponto. Continuamos passando a agulha no centro da segunda correntinha e na laçada que está na parte de trás. Continuamos até chegar ao último ponto. Vamos fazer o último ponto. E já podemos ver que a última correntinha não fica escondida. Ela fica bem na frente da última laçada. Olhem aqui. Fazemos aqui o ponto.
Finalizamos a volta número 10 com 18 pontos. Vamos trabalhar agora a volta número 11 e número 12, seguindo o mesmo processo. Fazemos uma correntinha de altura, passamos a agulha no centro da segunda correntinha e na laçada que está na parte de trás e fazemos o primeiro ponto. E continuamos trabalhando um ponto no centro da correntinha e na laçada da parte de trás. Dessa forma, até chegar aqui no último ponto, vejam que a correntinha já fica certinho, bem em frente à última laçada. Vocês terminam a volta número 11 e repetem o mesmo processo na volta número 12. Completei as duas últimas voltas sem aumento, a número 11 e a 12, com um total de 18 pontos. Agora vamos trabalhar as diminuições. Fazemos aqui uma correntinha de altura e esse processo vamos fazer passando a agulha. No centro da terceira correntinha, contamos 1, 2 e 3, passamos no centro e na laçada, que está bem na parte de trás. Aqui vamos fazer o primeiro ponto. Continuamos trabalhando um ponto em frente ao outro até chegar aqui neste último. As diminuições só vamos fazer no início de cada carreira, na terceira correntinha. Passamos a agulha no centro da terceira correntinha e na alça que está bem na parte de trás, laçamos o fio, passamos por baixo dessas duas e fazemos o primeiro ponto. O próximo ponto no centro da próxima correntinha e na alça que está na parte de trás, olha que aqui já fica um pontinho em frente a uma alça. Continuamos trabalhando até chegar ao último ponto. Chegamos ao último ponto, veja que aqui fica uma correntinha. Em frente à última alça, fazemos aqui o último. Fazemos uma correntinha, finalizamos a volta número 13 com um total de 17 pontos. Em cada volta, vamos diminuir um ponto, até chegar a 11 pontos, com os quais começamos deste lado. Agora começamos a volta número 14, fazendo o primeiro ponto na terceira correntinha. 1, 2, 3. Passamos pelo centro e pela laçada que está bem atrás. Vejam que essa primeira laçada fica solta. Pegamos a laçada, damos altura e fazemos o primeiro ponto no centro da próxima correntinha e na alça que está bem na parte de trás. Continuamos o processo até chegar ao último ponto. Fazemos deste lado o último ponto. Corrente de subida. Finalizamos a carreira número 14 com um total de 16 pontos. Agora vamos trabalhar a carreira número 15. Passamos a agulha no centro da terceira corrente e na alça que está bem na parte de trás. Fazemos o ponto. Continuamos trabalhando até chegar ao último. Completamos os pontos, fazemos o último ponto e fazemos uma correntinha de altura. Terminei a volta número 15 com 15 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vamos trabalhar na volta número 16. 17, 18, seguindo o mesmo processo. O primeiro ponto deve ser feito na terceira correntinha. E daí, vocês continuam trabalhando um ponto em frente ao outro,
até chegar ao último. A volta número 16 deve ser finalizada com 14 pontos, a volta número 17 com 13 pontos e a volta número 18 com 12 pontos. Trabalhamos juntas a volta número 19. Já completei as 3 voltas. Aqui terminei com um total de 12 pontos. Vamos trabalhar agora a última. Essa seria a volta número 19. E também vamos fazer diminuições. Aqui fazemos uma correntinha e vamos passar a agulha no centro da terceira. E também na alça, que está na parte de trás. Fazemos o ponto e continuamos trabalhando ponto baixo até chegar à última correntinha. Fazemos o último ponto. Finalizamos a volta número 19 com um total de 11 pontos. A mesma quantidade de pontos com que começamos a peça. Já completamos esta parte da peça. E vejam como está ficando. Na parte de trás, como os pontos ficam bem organizados. Aqui, eu recomendo que vocês não façam o ponto muito apertado para que a peça não encolha muito. Vejam como está. Vou passar as medidas para vocês até agora. De altura, tem 14 centímetros. De largura no centro, tem 19 centímetros. Se você quiser fazer a bolsa um pouco maior, deve começar fazendo mais correntinhas no início. Nós começamos com 11 correntinhas. Você pode colocar a quantidade dependendo do comprimento ou do tamanho que quiser fazer. O que você deve levar em conta são as proporções de cada bloco. Lembre-se de que esta peça é dividida em 3 blocos. O primeiro de aumento, o bloco do centro, que é a parte neutra, que não tem nem aumentos nem diminuições. E o último bloco, onde já fazemos as diminuições. Você deve sempre manter a proporção da peça. Isso significa que se fizer mais correntinhas no início, você deve trabalhar mais carreiras de aumento e também adicionar mais carreiras no bloco neutro. Levando em conta também o último bloco, para que você termine com a mesma quantidade de pontos com que começou. Isso significa que se no primeiro bloco você trabalhou 20 pontos, no último bloco você deve finalizar com 20 pontos. Antes de fazer qualquer modificação na peça, o que eu recomendo primeiro é trabalhar esse processo, para que você tenha uma ideia de como deve modificá-lo no seu próximo projeto. Finalizamos a peça com um total de 19 voltas. Vocês podem verificar contando as ondinhas de ambos os lados. Agora vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo ao redor. Para dar um acabamento melhor, aqui já podemos retirar o marcador. E começamos aqui. Temos a orelhinha e a agulha de crochê. Não vamos fazer correntinha de subida, mas vamos passar a agulha por baixo dessa lombadinha. Aqui, devemos fazer um total de 15 pontos baixíssimos. Até chegar aqui desse lado, vamos passar a agulha. Olha, aqui temos uma elevação na alça que está embaixo. Damos altura, temos 2 alcinhas na agulha, vamos deslizar a primeira. Dentro daqui já tínhamos. Dessa forma, aqui neste ponto vamos colocar um marcador. Passamos a agulha por baixo dessas 2 linhas. E fazemos o próximo ponto baixíssimo por baixo desta. Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14. E aqui realizamos a número 15. Colocamos no ponto número 15 um marcador. E agora, vamos trabalhar um ponto baixíssimo deste lado. Passamos a agulha por baixo dessas alças. Passamos a agulha por baixo da primeira. Laçamos o fio e deslizamos por baixo da próxima. Fazemos aqui o último ponto. Eu fiz deste lado 11 pontos. Vamos completar os 15, como fizemos aqui, distribuindo por toda a peça. Passamos a agulha por baixo deste fio. Fazemos o primeiro ponto, colocamos o marcador. 2, 3, 4, 5. Vejam que estamos trabalhando nas mechas que estão por cima. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bem aqui embaixo. Realizamos a 14. A número 15, vamos fazer no momento de finalizar. Aqui cortamos o fio. Puxamos. Passamos a agulha por baixo desta primeira correntinha. Pegamos o fio, levamos para trás. Passamos o fio novamente pelo centro desta última correntinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos aqui muito bem. Completamos os 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Colocamos o marcador neste último. Vamos esconder esse fio por baixo dos pontos. Terminei de esconder o fio aqui na pontinha, na parte de baixo. Vocês vão colocar um pingo de silicone ou fazer uma costura simples, com agulha e linha para evitar que o fio escape. Acomodem bem a peça, cortem o excesso. E assim, vocês vão esconder todos os fios neste projeto. Terminei a carreira de ponto baixíssimo. Trabalhei deste marcador até este, 15 pontos. Aqui ficaram 11. Deste marcador até este, 15 pontos no total. Trabalhamos 41 pontos. Agora vamos fazer 2 voltas de ponto baixo, centralizando ao redor da peça, já para dar a forma curva. Vamos começar aqui onde estão os pontos baixos. Esta parte vai ser a base da bolsa e aqui vai ser a abertura. Passamos a agulha no centro do ponto. Aqui onde se vê o V, deve sair aqui na parte de trás, onde estão esses 2 fios, embaixo da lombadinha.
No ponto seguinte, passamos novamente pelos centros e, dessa forma, vamos fazer os pontos baixos centralizados. Passamos a agulha pelo centro do ponto e pegamos a laçada, deixando um pedacinho para esconder por baixo. Levamos para frente. Damos altura, pegamos o fio novamente e aqui fechamos. O fio que sobrou, vamos escondendo por baixo dos pontos. Passamos a agulha pelo centro do próximo ponto. Pegamos o fio e fazemos aqui um ponto baixo no centro do próximo. Vamos trabalhar os pontos até chegar ao ponto antes do marcador. Passamos aqui no último ponto. Completamos os pontos. Fazendo aqui um total de 11, vamos trabalhar deste lado. Retiramos o marcador. E aqui vamos fazer ponto baixo simples, passando a agulha não por baixo de toda a correntinha, mas sim pelo centro dela. Pegando apenas a laçada que está na parte de cima, aqui. Fazemos ponto baixo por toda a borda, até chegar aqui onde está o próximo marcador. Passamos a agulha no centro da correntinha, laçamos o fio e fazemos aqui o primeiro ponto. Colocamos novamente o marcador. E continuamos trabalhando, ponto baixo. Retiramos o marcador e fazemos aqui o último ponto. Colocamos novamente. Completei os 15 pontos deste lado. Ao terminar, sempre vão ajeitando a peça. E deste lado, vamos trabalhar pontos baixíssimos. Passamos a agulha no centro da correntinha. E aí vamos fazer os pontos. Deslizamos. Completei 11 pontos deslizados. Agora vamos trabalhar deste lado, os 15 pontos baixos, como fizemos deste lado, até chegar aqui, no ponto onde está o marcador. Retiramos aqui, passamos pelo centro e fazemos o primeiro ponto, colocamos novamente o marcador e continuamos trabalhando ponto baixo. Completei os 15 pontos, vamos fazer o fechamento da carreira. Damos altura a essa orelhinha e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a orelhinha na agulha e levamos para trás. Aqui ajustamos bem direitinho e vamos abrir uma segunda volta. Trabalhando ponto baixo centrado, vamos fazer isso por toda a borda, até chegar aqui no marcador. Aqui onde estão os pontos baixíssimos, vamos continuar trabalhando pontos baixíssimos e aqui seguimos com ponto baixo centrado. Vamos finalizar aqui onde começamos. Então passamos a agulha no centro, do ponto onde levamos o fio para trás. Veja que aqui ele vai para trás e este é o ponto que está embaixo. Passamos no centro, colocamos a argolinha reservada na agulha. Ajustamos muito bem, até que essa correntinha fique do mesmo comprimento das outras. Aqui, pegamos a laçada, levamos para frente, damos a altura e fazemos o primeiro ponto. Passamos pelo centro do próximo ponto e continuamos trabalhando ponto baixo centralizado.
Vamos trabalhar aqui onde está o marcador. Passamos pelo centro do ponto, fazemos um ponto baixo centrado e colocamos o marcador ali novamente. Continuamos trabalhando o ponto baixo centrado até chegar aqui no ponto onde está o marcador. Completei os 15 pontos. Aqui coloquei novamente o marcador. Deste lado, vamos trabalhar ponto baixíssimo, passando pelo centro de cada correntinha até chegar aqui onde está o marcador. Chegamos ao ponto onde está o marcador. Aqui vamos iniciar ponto baixo centralizado, completando os 15, até chegar aqui neste ponto. Vamos fazer o último ponto. Retiramos o marcador. Passamos pelo centro. Pegamos a laçada. Damos a altura e fazemos o ponto. Aqui vamos cortar a linha. Puxamos. Inserimos a agulha sob a primeira correntinha. Laçamos o fio e vamos para trás. Passamos a agulha novamente pelo centro da última e por baixo da lombadinha que está na parte de trás. Pegamos a linha e trazemos aqui. Aqui ajustamos para que a correntinha tenha o mesmo tamanho das demais. E aqui, nesta última, colocamos novamente o marcador. Esse fio a gente esconde por baixo dos pontos. Terminei de esconder o fio. Aqui já terminamos essa peça. Olha como ficaram os pontos. Vamos ajeitá-la dessa forma. E aqui ao redor fizemos um total de 52 pontos. Vamos trabalhar agora outra peça igual a essa. Aqui eu já tenho a outra peça pronta. Nós a fizemos com a mesma medida e a mesma quantidade de pontos. Na hora de trabalhar, por favor, mantenham a mesma tensão para que a peça fique do mesmo tamanho. Vou passar as medidas para vocês. De largura, tem 27 centímetros de altura, tem 20 centímetros. Agora vamos costurar para unir as duas peças. Pegamos cada lado, colocamos frente com frente, deixando o lado onde estão os pontos deslizados para cima, que vai ser a abertura. Colocamos um pontinho de frente para o outro e vamos realizar a união com ponto baixíssimo. Aqui onde estão esses dois pontos, vamos começar passando a agulha no centro da correntinha, pegando a laçada de cima desse lado. E aqui na frente, passamos pelo centro, de cima para baixo, pegando a laçada que está dentro. Aqui. Aqui, tiramos esse lado do marcador. Pegamos a laçada, deixando um pedacinho para esconder por baixo. Passamos primeiro por baixo da primeira laçada, por baixo da segunda, e aqui damos a altura. Passamos a agulha, agora no centro da próxima correntinha. E no centro da que está na frente. Laçamos o fio, passamos novamente pela primeira e novamente pela segunda. Aqui ajustamos um pouquinho. Temos duas alcinhas na agulha. Deslizamos a primeira dentro da que já tínhamos. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha e no centro da que está na frente. Laçamos o fio, passamos por ambas e aqui deslizamos.
Repetimos. No centro da próxima e da que está em frente. Passamos pelas duas e deslizamos. Assim fica a nossa costura. Continuamos trabalhando com ponto baixíssimo até chegar, até o ponto onde estão os marcadores. Repetimos os marcadores. Vejam que os pontos coincidem um de frente para o outro. Passamos pelas duas. Damos altura no nível da orelhinha que está na agulha e deslizamos. Deslizamos o próximo. Chegamos ao próximo marcador, retiramos. Fazemos aqui o ponto, passamos pela primeira e depois pela que está em frente. Pegamos a linha, passamos pelas duas, damos altura no nível da orelhinha que está na agulha e deslizamos. Continuamos trabalhando ponto baixíssimo até chegar aqui no ponto onde está o marcador. Retiramos os marcadores. Passamos a agulha no centro da correntinha e na que está na frente. Passamos pelas duas e deslizamos. Aqui cortamos o fio. Tiramos. Vamos esconder o fio usando uma agulha de tapeçaria. Passamos a agulha aqui no fio que está na frente, no mesmo onde fizemos o último ponto. Mas passamos primeiro aqui. Vejam, tem um fio aqui embaixo. Passamos a agulha por aí. E depois passamos para que não fique essa abertura. Na lombadinha da frente, que está na parte de trás, aqui. Ajustamos certinho. Veja como ficou o zíper. Essa sobra de fio, vamos esconder na parte de baixo dos pontos. E vamos fazer o mesmo processo com o fio desse lado. Já terminei de esconder os fios. Vou mostrar como ficou a costura. Olhem como fica a correntinha. Bem organizada e bem centralizada. Assim ficou o quarto. Olha só que bonito. Quando terminarem, arrumem direitinho desse jeito. E assim deve ir ficando. Olha só como a base fica. Ficou bem espaçosa. E por dentro, olhem como ficou. Vou passar as medidas finais para vocês, de altura. Ficou com 14,5 centímetros de altura, de largura. Ficou com 20,5 centímetros de largura na base. Ficou com 8 centímetros de comprimento, de 14 centímetros. Se você pensa, Mari, posso usar outro material neste projeto? Claro que vocês podem fazer. O que devem levar em conta é que a medida pode variar dependendo da espessura do material que vocês forem usar. Eu recomendo que vocês trabalhem com um material mais ou menos da mesma espessura com o qual estamos trabalhando, para que as medidas não variem muito. Mas vocês também podem usar cordão, pipe, fio de macramê ou outro material que sirva para vocês fazerem esse projeto. Vamos colocar o fecho. Vocês podem usar qualquer um dos dois lados, como o lado direito. E vocês vão pegar a parte grossa do fecho e vão colocar no centro da bolsa,
onde estão os pontos baixíssimos, aqui vocês vão posicionar. Que fique a mesma distância deste lado e deste lado. A costura vocês vão fazer com nylon e agulha. Vocês vão passar indo e voltando em cada espaço, quantas vezes forem necessárias, até que o fecho fique bem ajustado. O essencial do processo é que o nylon não fique visível na parte de trás, para que o acabamento fique muito mais bonito. Ao finalizar o processo, vocês vão pegar a outra parte do fecho, colocam por cima, posicionam bem na frente e aqui abrem fazendo a costura deste lado. Terminei a costura do fecho. O processo é bem simples, é só fazer. Costura em cada espaço, até que o fecho fique bem ajustado. Não mostro o processo completo na câmera, porque é muito desconfortável trabalhar com agulha e acabo me machucando bastante. Então, aqui vejam como fica. Assim, dá para ver a bolsa. Agora vamos colocar os acessórios. E por último, vamos colocar essa alça de pérolas. E aqui já vem com os terminais de luxo. Essa eu fiz aqui em casa, conversando com meu filho, esqueci de colocar a pérola menor. Vocês também podem fazer. Olhem aqui eu coloquei uma argola de corrente, porque vou colocar diretamente nos mosquetões. Colocamos aqui deste lado. Olhem que eu fiz cortiça. Vocês podem fazer do tamanho que quiserem. E assim fica a alça de mão. E também fica com corrente para mãos livres. A bolsa ficou pesando sem os acessórios. 341 gramas. Já terminamos todo o processo da bolsa. Chegamos ao final da aula. Vou mostrar o resultado para vocês. Olhem como ficou. Os lados. A base. Olhem o acabamento dos pontos. Que bonito como ficou a costura. Que linda. A parte interna. Ficou espaçosa. Podemos guardar nosso celular, as chaves e algumas maquiagens. A costura do fecho. Espero que tenham aproveitado o processo e que coloquem em prática. Se for assim, não esqueça de me dar um joinha e deixar um comentário como forma de agradecimento. Isso pode parecer muito insignificante, mas isso me motiva a continuar compartilhando com vocês essas aulas maravilhosas. E se vocês são novos no canal e ainda não se inscreveram, eu convido vocês a se inscreverem e também ativarem o sininho de notificações para que não percam nenhum dos próximos tutoriais. Nos vemos em um próximo passo a passo. Deus abençoe vocês. Tchau!